Após a derrota e a desclassificação do Flamengo no Mundial, nós tivemos algumas personalidades passando por entrevistas e dando aquele parecer com relação ao que foi o jogo. Tem coletiva de Felipe Luiz, tem Harry Kane falando sobre o confronto, Bruno Henrique. Às vezes a gente brinca e dá risada com algumas coisas que ele diz, mas ele foi cirúrgico em um comentário feito. E também tem, acho que um puxãozinho de orelha do Jorginho ao elenco do Flamengo, válido, inclusive. E por fim, na volância, nós tivemos uma baixa significativa agora para as competições sul-americanas. Infelizmente, a gente vai falar sobre o tema. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Eu diria que estou começando a semana com a cabeça um pouquinho inchada, um pouco chateado, mas ao mesmo passo, orgulhoso. Orgulhoso do que o Flamengo apresentou. Orgulhoso em saber que o time lutou durante todo o jogo contra uma das grandes potências do mundo do futebol. Isso tem que ser reconhecido. Ponto. Agora, o que a gente precisa carregar para as outras competições que o Flamengo tem pela frente é a mesma vontade demonstrada nesse Mundial. A gente não pode mais aceitar derrotas que nem nós tivemos na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo tem que se impor sempre, buscando o seu melhor e o máximo em todos os jogos. É só o que a gente quer. Bruno Henrique, na zona mista, ele falou sobre a derrota do Flamengo. Para ele foi uma derrota com alma. Para nós também. De verdade. Só coisas positivas temos a falar do Flamengo. Mas vamos lá ver o que disse Bruno Henrique. Entramos como Flamengo, jogamos como Flamengo, sempre buscando a vitória. Saímos atrás no placar. Mas o incentivo e a motivação estavam presentes o tempo todo. Mostramos que o Flamengo é grande. Podemos bater de frente com as equipes europeias. Bater de frente, sim, mas ainda está um pouquinho abaixo. Mas vamos lá. Temos que ser protagonistas e buscar o gol primeiro, que inclusive foi algo que nós sofremos nessa competição. Ter que buscar o placar. E encerrou com a seguinte frase. Esse é o espírito que temos de levar daqui para frente. É isso. É isso. Não existe um ou outro jogo, um ou outro adversário. É igual, sempre. Assim tem que ser. É o que eu disse ontem na live, né? Eu não aceito o Flamengo fazer menos agora nas competições que nós temos pela frente, menos do que fez no Mundial. É só isso, galera. Só isso. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Mengão se despediu da Copa do Mundo de Clubes nesse domingo, após perder por 4-2 para ninguém mais, ninguém menos do que Bayern de Munique. Ah, meu Deus! Para o Felipe Luiz, a explicação é bem direta. O Bayern está em outro nível. Segundo ele, o time alemão sufoca, pressiona o tempo todo e mesmo se o Flamengo tivesse adotado uma outra estratégia, o resultado provavelmente seria o mesmo. Palavras do Felipe, tá? Ele disse o seguinte: eles te sufocam, a pressão pós-perda é muito forte. Tentamos sair com Arrascaeta e Plata no contra-ataque, mas eles voltam com 6, 7 jogadores ao mesmo tempo. É um time superior, simples assim. O técnico também comentou sobre os erros na saída de bola, que custaram caro ao Flamengo, mas preferiu valorizar o esforço do time. Ele disse: estou muito orgulhoso da minha equipe.
Acreditaram, lutaram até o fim. Mas futebol é assim, passou quem mereceu. É reconhecer o mérito do adversário e continuar trabalhando. Sobre a experiência no Mundial, Felipe Luiz fez questão de agradecer. Ele disse: "Foi um privilégio disputar esse torneio, ser recebido da forma como fomos nos Estados Unidos e fazer parte da elite do futebol mundial. Saio orgulhoso." E quando perguntaram a ele o que faltou para o Flamengo dominar o jogo e cometer menos erros, a resposta dele foi bem sincera e também teve um recadinho aí importante para quem ainda tem dificuldade de reconhecer a realidade. Ele disse: "Se o seu atacante nem consegue correr porque o zagueiro adversário é mais rápido e mais forte, ele te domina. Não tem como sair nem pelo chão, nem com bola longa. E não é vergonha reconhecer isso. O Bayern de Munique é melhor." Bom, galera, agora o Flamengo volta aí para o Brasil, deve voltar essa noite. Temos as outras competições aí pela frente, é focar nelas e pra cima deles. E antes de encerrar, galera, eu só queria falar uma coisinha com vocês. Eu sei que tá todo mundo triste pela eliminação, mas agora, com um pouquinho mais de calma, os ânimos mais tranquilos, nós também devemos estar muito orgulhosos do que o nosso time fez nesse torneio. Eu vi também muitos rivais aí zoando a gente por a gente estar se sentindo orgulhoso do nosso time. Para essas pessoas só tem uma coisa para dizer: ninguém aqui está comemorando derrota e nem eliminação. O ponto é que o Flamengo fez um jogo digno diante de um dos maiores times que tem no mundo, galera. Reconhecer isso não é se apequenar, não, como muitos estão dizendo por aí, colocando a gente como pequeno. Isso é ter senso de realidade. Aceitar que o Bayern de Munique é melhor não é demérito nenhum, com e certeza. Não é normalizar a derrota, não, galera. É entender de futebol. E isso sim, isso sim é coisa de time grande. Estrutura, muita experiência, acostumado a esse tipo de jogo. O Flamengo, os times sul-americanos, eles ainda não estão nessa pegada. O fato é esse. O Harry Kane passou também pela zona mista e falou sobre o confronto. Autor de 2 dos 4 gols do Bayern contra o Flamengo, ele se disse, primeiro, surpreso com o futebol apresentado pelo Mengão. Foi difícil, um jogo duro. Toda vez que achávamos que estava resolvido, eles voltavam para o jogo. Nossa, assim é. Somos teimosos, Harry Kane. Também valorizou o segundo tempo do Flamengo. Isso foi muito difícil, especialmente no segundo tempo. A importância do 4º gol, ele falou, serviu para aliviar nos últimos 10 minutos. Realmente, depois que o Bayern fez o 4º gol, ali basicamente se encerrou o jogo por nosso lado. E finalizou elogiando mais uma vez. Eles ofereciam perigo e lutavam de volta. Isso dificultava demais o jogo. Guerreiros, fomos guerreiros. E, por fim, na última notícia que vou dar, eu também quero fazer uma observação com relação a do que a gente chama muito e valoriza demais, que ontem, para mim, decepcionou, de verdade. Bom, galera, seguindo com as notícias, agora querem realmente uma notícia triste, de cortar o coração? Eric Pulgar, galera, saiu lesionado ainda no primeiro tempo da partida de ontem e a lesão é séria, viu? Exames confirmaram uma fratura no 5º metatarso do pé direito. O volante foi levado ao hospital ainda durante a partida. E segundo nota oficial do Flamengo, vai retornar ao Brasil com a delegação nesta segunda-feira para ser reavaliado no Rio de Janeiro. Só depois disso será definido o tratamento e o tempo de recuperação. A nota do clube diz o seguinte, galera: o meio-campista Eric Pulgar foi encaminhado ao hospital ainda durante a partida entre Flamengo e Bayern de Munique, onde exames constataram uma fratura no 5º metatarso do pé direito. O atleta retorna ao Brasil com a delegação nesta segunda-feira e será reavaliado no Rio de Janeiro para definição dos próximos passos no tratamento da lesão. O lance aconteceu numa disputa aí com o atacante Harry Kane. O Pulgar acabou recebendo cartão amarelo no lance e minutos depois teve que deixar aí o campo sentindo dores.
Circula por aí, galera, que ele pode ficar fora por até 2 meses, mas a gente prefere esperar o Flamengo retornar para o Rio, fazer mais exames e a confirmação oficial por parte do Flamengo. De qualquer forma, não deixa de ser uma perda importante, né? Com certeza. Complicado mesmo foi perder o Pulgar, se colocar o Alan e na primeira jogada ele já tomar cartão amarelo num lance totalmente desnecessário e infantil. Pô, para, né? Esse é o Alan. Caramba! E continuando, outro que também falou foi Jorginho. Sentiu orgulho, mas também fez cobrança. O resultado é frustrante pelo quanto a gente se dedicou. Corremos e tivemos chances de bater de frente. Competimos frente a frente com uma das melhores equipes do mundo. Tivemos nossas chances, sim, inclusive logo no começo. O Neuer catou uma bola que, cara, que foi aquilo? Criaram chances em situações que talvez poderíamos ter evitado. Temos que levar isso como aprendizado. Sentimos o respeito do adversário. A equipe mostrou grande competitividade. Às vezes, acelerávamos demais. Poderíamos ter segurado um pouquinho mais o jogo. Precisamos trabalhar melhor a posse de bola. Aí, no segundo gol do Flamengo, foi pênalti depois do Arrascaeta ter feito um cruzamento para dentro da área e o jogador do Bayern meteu a mão na bola. Quem tinha, naquele momento, para mim, que ter pego a bola para bater o pênalti, não era o Jorginho, não. Era o Arrascaeta. De verdade. É liderança, galera. Liderança. E o Arrascaeta não mostrou isso que a gente espera dele. Aliás, o nosso meio-campista ficou muito apagado dentro da competição, em todos os jogos. Ontem se dizia que o Arrascaeta não sairia como titular. Sem críticas às opções que o Felipe fez. Eu tenho certeza que no contexto ele escolheu os que eram melhores. Mas a nossa criatividade, passando pelos pés do Arrascaeta, foi totalmente inoperante e ineficiente. Ele, mais uma vez, não fez um bom jogo. E me rendo, só para concluir, me rendo ao futebol do Gerson. Que partida esse rapaz fez ontem. De verdade, galera, parabéns. Realmente uma partidaça, né, do Gerson. Não só ontem, mas em todos os jogos que ele entrou nesse torneio, ele se dedicou. A gente tinha aquele receio de que ele talvez, por tudo que está acontecendo fora do campo, talvez ele não fosse se dedicar, mas ele honrou o manto rubro-negro, sim, mais do que uns e outros por aí. E em relação ao pênalti, graças a Deus, foi o Jorginho que bateu. Ponto. Ok. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes. Ah, e a gente sabe que o Jorginho é um exímio cobrador de pênaltis, viu, galera? Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana a todos nós, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.